Bom, gente, conforme eu falei pra vocês, voltei pra gente poder continuar o que a gente estava conversando. Bom, nós já vimos lá os tipos de objeto, agora nós vamos ver duas outras situações, tá? Que são agente da passiva e complemento nominal que eu vou colocar já já. Professor, o que é esse agente da passiva na oração? Primeiro, para eu saber o que é o agente da passiva, eu tenho que saber que ele só funciona em orações que estejam na voz passiva. Professor, o que é a voz passiva? Vamos se lembrar o que é a voz passiva. Primeiro eu vou explicar o que é a voz ativa, para a gente poder fazer a diferença. Ó, acompanha comigo isso aqui embaixo, tá? Maria cortou o cabelo. Maria cortou o cabelo. Não, Maria cortou o dedo. Maria cortou o dedo. Maria foi promovida pelo chefe. Ok. Eu tenho duas orações e situações diferentes aqui para eu poder explicar para vocês o que é uma voz passiva, para vocês entenderem o agente da passiva. Sim? Maria cortou o dedo. Quem cortou o dedo? Maria. Quem é o sujeito? Maria. Sim? O verbo de ação aqui é o cortar, tá? Cortar é o verbo. Quem praticou a ação de cortar o dedo? A Maria. A Maria é o sujeito. Quando eu tenho um sujeito que pratica a ação do verbo, ele que fez a ação do verbo, eu tenho uma voz ativa. Por quê? Porque o meu sujeito ele é ativo na oração, ele pratica a ação do verbo. Então essa minha oração está na voz ativa. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Sim? Então eu tenho uma voz ativa. E quando eu tenho uma voz passiva? Vamos identificar de novo aqui o sujeito. Maria foi promovida pelo chefe. Quem foi promovida? A Maria. Então Maria é o sujeito, tá? Deixa eu arrumar aqui. Maria é o meu sujeito, sim? A Maria que praticou a ação de promover? Não. A Maria, que é o sujeito, ela recebeu a ação de ser promovida. Quem promoveu a Maria não foi ela mesma. Quem promoveu a Maria foi o chefe. Então a Maria, ela sofreu, ela recebeu a ação do verbo. Sim? Então, a Maria é o sujeito, ela é o sujeito passivo, porque ela recebeu a ação expressa pelo verbo. Nossa, professor, isso parece um pouco complicado, mas tem como ser um pouco mais fácil, tá? De a gente entender a voz passiva. Na voz passiva, eu tenho dois verbos, tá? Para fazer a formação. Eu tenho o verbo ser mais um verbo no particípio. O verbo ser pode ser em outras conjugações, tá? Vamos ver aqui, ó. Foi é a conjugação do verbo ser. Então aqui eu tenho o verbo ser mais um verbo no particípio. O que é particípio, professora? Normalmente o particípio ele é formado por verbos terminados em ado e ido, sim? Promovido, falado, participado, apresentado, dormido, sorrido, sim? Isso é a voz passiva analítica que a gente fala. A voz passiva analítica é formada por dois verbos. O verbo ser mais um verbo que esteja no particípio. Ó, promovida, essa terminação ida indica particípio. Particípio. Ok? Professora, a voz passiva precisa ter dois verbos? Precisa, e o primeiro sempre é um verbo da conjugação do verbo ser. Sim? Já ficou mais fácil? Então, quando isso acontecer, eu tenho a voz passiva, tá? Outra característica da voz passiva, uma outra característica da voz passiva é sempre ter preposição depois desses dois verbos. Então, ó, pelo é preposição, tá?
podem ser as variações do verbo, as variações da preposição também. Por exemplo, por, pela, pelos, pelas, se for plural, tá? Então, aqui eu tenho uma voz passiva. Voz passiva. Sim? Entendido o que é a voz passiva, a gente vai voltar para o agente da passiva aqui para a gente poder continuar conversando. Vou deixar vocês observarem um minuto. Bom, vou apagar isso aqui só para que isso não se confunda com isso. Aqui era para explicar a diferença entre voz ativa e voz passiva. Entendido o que é a voz passiva, agora eu vou lá explicar o que é o agente da passiva. Vamos lá, gente, é o seguinte. Agente da passiva existe apenas em orações que estejam na voz passiva. É um termo preposicionado, sim. E as preposições são essas, tá? Essas são as preposições que eu vou ver, tá? Por, pelo ou pela, pelos ou pelas. As variações da preposição por. O trabalho foi feito por mim. Vejam aqui, ó. O trabalho foi feito por mim. Aqui eu tenho verbo ser mais o particípio mais a preposição e o restante do agente. Sim? Por mim é o agente da passiva. Professora, como que eu posso grifar ou circular qual que é o agente da passiva? A partir da preposição. Então, aqui eu coloquei essa nomenclatura para vocês identificarem quando eu tenho uma voz passiva. O que vem depois da voz passiva, que é o agente da passiva. Sim? Então, por mim é o agente da passiva. Começa pela preposição, certo? Eu fui acompanhado pelo médico. De novo aqui, ó. Fui, conjugação do verbo ser, mais um verbo no particípio, tá? Terminação ado, particípio. E aqui eu tenho o agente da passiva, pelo médico. O agente da passiva ele aparece preposicionado, conforme eu disse para vocês, ó. Eu fui acompanhado pelo médico. Entenderam isso? Vou esperar vocês observarem. Bom, eu vejo que se vocês seguirem esses passos aqui, não tem muito erro, porque é isso aqui, tá? Eu vejo que é mais simples do que outros conteúdos, porque eu também tenho noção do que é bem complicado, do que é mais sossegado para o aluno compreender, principalmente numa aula dessa forma, uma videoaula, né? Vou apagar agora para poder explicar para vocês o complemento nominal, ok? Vamos lá, complemento nominal. Termo preposicionado que completa o sentido de substantivos adjetivos e advérbios. Ok, vou deixar vocês observarem aí sobre o complemento nominal. Um minutinho e eu já converso com vocês sobre o complemento nominal. Ok?
vamos lá, gente. Vou conversar aqui uma coisa de extrema importância. Gente, como o próprio nome já diz, complemento nominal completa nomes. O que nós vamos considerar nomes na língua portuguesa? Nós vamos considerar nomes substantivos, adjetivos e advérbios. Sim? Deixa eu vir pra cá. Substantivos, adjetivos e advérbios. Professor, o complemento ele completa verbo? Não. Complementos verbais são objeto direto, objeto indireto ou indireto pleonástico e objeto direto preposicionado. Esses são complementos verbais, só podem completar verbos, ok? Aqui eu vou ter complemento nominal, só pode completar aquilo que for nome, tá? Outra característica, preposição obrigatória. Então o complemento nominal ele pede preposição, ele vem preposicionado. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Estou com medo de adoecer. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Tenho muita vontade de costurar. Tenho receio de dores. Ok, gente, vamos lá. Estou com medo de adoecer, tenho muita vontade de costurar, tenho receio de dores. Gente, vamos ver aqui, ó. Professora, como que eu faço para poder identificar isso, né? A questão de ser complemento nominal, tal. Aonde eu posso ir para poder ter uma visão melhor sobre isso? É o seguinte, eu vou na preposição. Por que eu vou à preposição, na verdade? Eu vou à preposição. Por quê? Porque o complemento nominal, ele é preposicionado. Então, o que vai me dar um norte de saber se é complemento nominal ou não é a presença da preposição. Vamos ver o primeiro... Só que estou confirmando as horas aqui. Vamos ver aqui o complemento nominal com a questão da preposição. Estou com medo de adoecer. De é a preposição. Tenho muita vontade de costurar. De é a preposição. Tenho receio de dores. De é a preposição. Sim? Agora vejamos. Estou com medo de adoecer. Medo é um substantivo. É um nome, tá? E quem tem medo de alguma coisa. Então, aqui eu posso colocar o meu complemento nominal. De adoecer. Ok? Tenho muita vontade. Quem tem vontade de alguma coisa. Vontade é nome, não é verbo. Então, esse de costurar, complemento nominal. Tenho receio de dores. Quem tem receio de alguma coisa. Receio é nome também. Então, de dores, complemento nominal, tá? Então, o complemento nominal, ele é simples, porque ele vai completar nomes que podem ser substantivos, adjetivos ou... Deixa eu pegar meu outro caneta aqui. Ou advérbios, ok? Espero que esteja sossegadinho para vocês aí. Ok? Ok, gente. Bom, vou finalizar hoje aqui. Na próxima aula, listinha de exercício a respeito disso aqui. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana, tá? Muita saudade de vocês. Vontade de abraçar vocês e tudo mais. Vamos rezar por nós, rezar uns pelos outros, né? E se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar junto novamente. Saudades infinitas. Um beijo, gente. Tchau, tchau.